Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Célio Teixeira do programa Às 10 Mais do Dia. Hoje, 24 de setembro, e nós já vamos trazendo aqui os primeiros destaques, os destaques da edição de hoje. Confira. Em 18 anos, Brasil perde área verde equivalente a 2 estados de São Paulo. Quem aponta isso é o IBGE. A LEGE, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, autoriza a abertura de processo de crime de responsabilidade contra Wilson Witzel. Repaginada, CPMF volta ao debate na reforma tributária. Será que vão inventar mais imposto para nós pagarmos? Vamos esperar para ver. União Europeia faz apelos por medidas reforçadas para evitar novo aumento de casos de coronavírus. A Europa começa a se preocupar. Crianças podem ser as últimas a receber a vacina contra a Covid-19. Nós vamos já entender por quê. Ministro da Educação diz que gays vêm de famílias desajustadas e que acesso à internet não é responsabilidade do MEC. Que coisa é essa? Governo de Roraima dá calote de 739 milhões de reais em conta de luz e Estado pode sofrer racionamento. Que coisa feia. Camilo anuncia investimento de 439 milhões de reais em saneamento básico e também abastecimento de água para o Estado. Assassino de John Lennon diz que buscava glória e que pena de morte seria merecida. Isso, gente, 40 anos depois. Ceará fatura mais de 8 milhões e chega nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu estou falando de esporte. Vamos trazer essa informaçãozinha do esporte também, porque é importante aqui para o estado do Ceará, para as pessoas que torcem para o futebol cearense. E já pedindo a todos vocês que quem já é assinante do canal do Célio Teixeira, muito obrigado pela companhia. Quem não é ainda, vai lá, se inscreve no canal, toca no sininho para ser notificado aí dos vídeos que eu produzo, tá certo? Agradecer demais a todos vocês pela companhia e eu continuo na torcida, aumentando todo dia as pessoas que assinam o canal e eu continuo na expectativa de aumentar ainda mais para que nós possamos manter então esse canal de informação vivo e atuante. Vamos então aos detalhes das informações, das principais notícias que circulam nos meios de comunicação no país. O Brasil perdeu 500 mil quilômetros quadrados, isso não é pouca coisa não, gente, 500 mil quilômetros quadrados de sua área natural em 18 anos, o equivalente a 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Quem apontou isso foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A maior perda em números absolutos aconteceu na Amazônia, que acumulou mais da metade da redução da área verde no país nesse período aí de 18 anos. Há, porém, um pequeno alento. O ritmo da destruição dos biomas do país desacelerou na comparação feita por técnicos do órgão, que tem 2018 como último ano. Nós estamos se referindo no período aí anterior de 2018 para trás, quando começou a ser medido, mas nos últimos 2 anos eu vou dizer uma coisa, a situação piorou e piorou muito, embora o IBGE não traga ainda esses dados. O que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Pantanal de destruição, de queimadas, é algo absolutamente inaceitável. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro autorizou por unanimidade, nesta quarta-feira, foi ontem, a abertura de um processo por crime de responsabilidade contra o governador Wilson Witzel, do PSC, suspeito de receber propina em meio a desvio da saúde durante a pandemia da Covid-19. O próximo passo do eventual impeachment, a publicação da decisão que autoriza a abertura do processo por crime de responsabilidade no Diário Oficial da União está prevista para esta quinta-feira, para hoje. Portanto, Witzel já está afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e será julgado por tribunal misto, formado por deputados da Assembleia Legislativa e também desembargadores do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Aliás, eu tenho dito aqui, volto a repetir, o Rio de Janeiro, pelas suas belas praias, pela sua história de natureza abundante, pelo seu povo, até o povo carioca, mas o Rio tem sido nas últimas décadas
uma verdadeira escola de gente que desvia dinheiro público. Quer aprender a ser corrupto ainda mais nesse país? Vai lá para o Rio de Janeiro, que me parece que lá aprende com rapidez. Claro que nem são todas as pessoas do Rio, longe disso, mas quem chega ao poder tem demonstrado ultimamente que o Rio tem sido uma escola dessa às avessas. Escola para as pessoas não chegarem nem perto. Para tentar reduzir as resistências, o governo negocia com a Câmara um acordo para uma dobradinha. É o que chamam aí de aprovação da reforma tributária em troca da criação da nova CPMF. Que coisa! Essa CPMF voltaria repaginada com a desoneração da folha de pagamentos aí dos cargos que as empresas pagam sobre o salário dos funcionários em cargos, né? A estratégia é uma proposta, pegar carona na outra. Pelo acordo na construção, a CPMF seria incluída na proposta de reforma tributária que está em tramitação na Câmara. É a chamada PEC 45, que está com dificuldade de avançar sem o apoio de todos os líderes do Centrão. O acordo garantia ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já declarou mais de uma vez que é contrário à criação do tributo. Um golaço, com a aprovação de mais uma reforma ainda este ano, na expressão de um líder que pediu anonimato. Ou seja, se for aprovado, vai dizer que Rodrigo Maia ajudou demais a tantas reformas que já foram implantadas no país. Reforma da Previdência, essa que desagradou a grande maioria do trabalhador, outras reformas que já se encaminharam aí, reforma trabalhista, enfim. São reformas que o Rodrigo Maia, se aceitar mais essa, vai dizer que foi o presidente de tantas reformas. Se é para o bem do país, tenho as minhas dúvidas. A comissária de saúde da União Europeia, Stella Kyriakides, fez um apelo nesta quinta-feira, isso já foi hoje, para que os países do bloco reforcem imediatamente as medidas de controle e proteção para frear um novo aumento no número de infecções pelo novo coronavírus. Todos os Estados-membros aí devem reforçar as medidas imediatamente diante do primeiro sinal de potenciais novos focos, que é o que começa a acontecer na Europa, viu? Afirmou a comissária. Em várias regiões do bloco, a situação agora é pior que no pico da pandemia em março. Isto é realmente preocupante, ressaltou ela. Para a comissária, essa talvez seja a última chance de evitar a repetição da situação da primavera passada no hemisfério norte, segundo ela. Na sua análise, a flexibilização das medidas de controle do verão levou a um aumento no número de casos. Não podemos baixar a guarda. Esta crise não foi superada ainda, e insistiu. Bom, é preciso dizer que a Europa começa a se preocupar demais com a situação de um retorno muito forte da Covid-19 nos países europeus. Quando uma vacina sugere a eficácia contra a Covid-19, quando isso estiver disponível à população, é provável que apenas adultos sejam imunizados num primeiro momento. As crianças, grupo de menor risco para o novo coronavírus, entraram há pouco tempo em testes clínicos pontuais. Então, até que se confirme a devida segurança para elas, vai levar meses, talvez anos. Especialistas ouvidos pelo Estadão, jornal Estadão, lá de São Paulo, explicam que a prioridade é definida pelos dados epidemiológicos e que os pequenos, as crianças, não devem ser vacinados nem em 2021. São o que diz aí, opinião aí de especialistas. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a condução de testes clínicos de 4 candidatas ao imunizantes ou candidatas à vacina. A que engloba participantes mais jovens é produzida pela Pfizer junto com a BioNTech, que vai avaliar o produto em pessoas a partir de 16 anos. Já a vacina elaborada pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca, considerada uma das mais promissoras, incluiu idosos e crianças de 5 a 12 anos nos testes da fase 2 em maio deste ano, apenas lá no Reino Unido. Só lá começou com crianças aí menores para fazer o teste. Aqui, a farmacêutica informou que a prioridade atual é reunir evidências sobre o potencial vacina para proteger as populações mais idosas. Portanto, as crianças, com certeza, na grande maioria das vacinas que devem estar já em atividade no final deste ano para o começo do próximo, devem vacinar principalmente a população de risco. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicado nesta quinta-feira, o ministro da Educação, agora aqui tem absurdo, viu gente? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que
resolver os problemas de acesso à internet dos estudantes não é uma atribuição da pasta, não é do MEC. Segundo ele, não tem nada a ver com isso. Segundo ele, cabe aos estados e municípios garantir o ensino remoto durante a pandemia. Ribeiro também foi questionado sobre a importância da educação sexual na sala de aula. Ele disse, gente, olha o que disse o ministro da Educação. Ele disse que é importante mostrar que há tolerância, mas que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho da homossexualismo, ou do homossexualismo, olha, já é uma palavra aí, ao meu ver, preconceituosa, vem, segundo ele, algumas vezes essas pessoas vêm de famílias desajustadas. Será que é isso? Tem comprovação disso? Pelo que eu conheço, não. Para entidades ligadas à defesa da educação e aos direitos LGBT, o ministro está equivocado tanto em relação às atribuições do MEC em articular ações e repassar recursos a estados e municípios, quanto em relação aos direitos das pessoas homossexuais e transgêneros, com um discurso preconceituoso. Também acho, ministro, de que escola o senhor vem? A empresa Roraima Energia cobra uma dívida de cerca de 739 milhões de contas de luz que não foram pagas pelo próprio governo do estado. Calote que já tem comprometido a capacidade da empresa de comprar combustível para abastecer suas usinas e que pode causar, inclusive, racionamento de luz, prejudicando a população de 605 mil habitantes de Roraima. Que coisa feia, governador. O Estadão teve acesso a uma carta que a Roraima Energia enviou ao governador do estado, Antônio Danarinho, na semana passada. No documento, que também chegou ao Ministério das Minas e Energia, a empresa cobra o governo estadual pela inadimplência, diz que a dívida a obrigou a reduzir sua capacidade de compra de combustível para abastecer as usinas térmicas do estado e que já foi alvo de uma ação extrajudicial por causa dos riscos de racionamento que essa situação pode regular. Aliás, quando algum governo, algum gestor público começa a não pagar a conta, a justiça deveria começar a caçar. Deveria tirar do poder, porque o dinheiro não é dele, mas ele tem a responsabilidade de fazer com que esse recurso, com que esse dinheiro seja destinado de forma correta. Eu me refiro aqui a Roraima, mas se acontecer a qualquer estado, é de responsabilidade da justiça tomar providências e fazer com que o governo, se não cumprir essa parte, que seja afastado do cargo. Isso não pode acontecer, das pessoas serem prejudicadas por uma incapacidade administrativa. Já o governador Camilo Santana anunciou nesta quarta-feira, ontem portanto, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o investimento da ordem de quase 440 milhões de reais, 439 milhões e 300 mil, provenientes de um financiamento do Banco do Nordeste para a área de saneamento básico e esgotamento sanitário aqui no Ceará. Os recursos beneficiarão os municípios de Fortaleza, Eusébio, Itapipoca, Tianguá, Juazeiro do Norte. Do total investido, mais de 300 milhões serão destinados à capital. De acordo com o governador, em Fortaleza serão beneficiados os bairros Praia de Iracema, Leste-Oeste, Meireles, Aldeota, Pici, Conjunto Palmeiras, Vila Velha, Vila União, Henrique Jorge, Granja Lisboa, Conjunto Ceará, bairro de Fátima, dentre outros. Camilo destacou o investimento no bairro Conjunto Palmeiras e Planalto Palmeiras, onde serão destinados quase 60 milhões de reais. Precisa de recurso para outros municípios do interior também, para que obras nesse porte que possa melhorar, dar qualidade de vida. Saneamento básico é fundamental nesse país, e agora que algumas autoridades, alguns governantes começam a despertar para essa realidade. Cuidar do saneamento básico, cuidar do meio ambiente, tem que ser responsabilidade urgente dos gestores a nível federal, estadual e municipal, porque o desrespeito com isso, com esses setores no país, é motivo de preocupação, pelo menos para quem tem um pouquinho de capacidade de entendimento, que governar também precisa cuidar da sua cidade, do seu meio ambiente, cuidar bem da limpeza das suas cidades, cuidar bem da vivência do povo para dar dignidade e qualidade de vida. Bom, agora vamos trazer mais uma informação importante ainda sobre... lembra daquela morte do Beatle, John Lennon? 40 anos depois, a pessoa que o matou
faz algumas revelações. O homem que matou John Lennon diz que estava procurando glória e que a pena de morte é merecida por se tratar de um ato desprezível. Isso ele está se referindo a ele mesmo. Mark David Chapman fez os comentários durante uma comissão que negou a liberdade condicional do assassino pela 11ª vez. Como nas audiências anteriores do Conselho de Liberdade Condicional, o presidiário, de então 65 anos hoje, ele terminou expressando remorso por ter atirado contra o ex-Beatle em frente ao edifício Dakota, em Manhattan. Eu assassinei porque ele era muito, muito, muito famoso. E a única razão é que eu estava buscando glória, disse Chapman depois do acordo com uma transcrição divulgada. Chapman atirou e matou Lennon no dia 8 de dezembro de 1980, quando ele e a esposa, Ono, estavam voltando para o apartamento do músico e ele terminou sendo assassinado. Mais cedo, naquele dia, Lennon assinou um autógrafo para Chapman em uma cópia do seu álbum recém-lançado. Ele foi realmente gentil comigo naquele dia, disse o assassino. Gente, 40 anos depois. Era melhor ter pensado na época para não ter matado o Beatle John Lennon. Agora vamos falar um pouquinho de futebol, né? Não costumo muito falar aqui no meu vídeo, mas vamos trazer um pouquinho essa informação. O Ceará ontem, a equipe do Ceará Sporting Clube avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil com uma vitória exemplar, 5-1 em cima do Brusque lá de Santa Catarina. Mas não é só ter passado de fase, é também um bom dinheiro que entra para o clube aí no momento aí de pandemia, que a maioria das equipes do futebol brasileiro estão passando por muita dificuldade. Ceará não. Ceará é um exemplo, Ceará, Fortaleza, é o exemplo de administração muito bem feita, não deve a ninguém, paga em dia, são times absolutamente com as suas economias sanadas e isso é um exemplo para o país. E o que se faz no futebol cearense hoje de uma boa gestão, começa a refletir também no campo. Olha os times aí começando a dar voos bem mais interessante. É o único estado do Nordeste que hoje tem 2 representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, a classificação para oitavas de final da Copa do Brasil rendeu mais de 8 milhões ao Ceará Esporte Clube. Ao eliminar o Brusque de Santa Catarina, nesta quarta-feira, o jogo foi ontem, o Vovô avançou de fase e faturou mais 2 milhões e 600 mil reais em receita, totalizando um pouquinho mais de 8 milhões de reais. Isso só com a Copa do Brasil. O time também retorna para a etapa do mata-mata após 5 anos. Com os valores, o Vovô supera o estimado no planejamento estratégico da diretoria para a temporada de 2020. Dentro do escopo alvinegro, a expectativa era alcançar no mínimo a 3ª fase da competição. Na trajetória das eliminatórias, o time superou também o Bragantino do Pará, o Oeste de São Paulo, o Vitória da Bahia e agora o Brusque de Santa Catarina. Espera aí o chaveamento que vem, porque agora vem algo mais difícil aí nessa fase da Copa do Brasil, porque voltam aí 11 times, né, gente? Voltam 11 times aí que estão na Libertadores e aí vai ser um campeonato duro a partir de agora, mas vamos desejar boa sorte aí aos alvinegros para que possam avançar ainda mais de fase. Gente, agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui às 10 mais do dia, já fazer o convite amanhã para o último vídeo da semana. Peço mais uma vez, se você já se inscreveu no canal, muito obrigado. Se não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, convida os amigos para isso. Quero contar com todos vocês.